Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Plin Talks e o nosso convidado de hoje é o Daniel Toneto. Ele é advogado criminalista, professor universitário e escritor. Sócio fundador do MMT Advogados, ele é mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa e atualmente é doutorando pela Histórica Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele é membro da Academia Santa Mariense de Letras e Daniel já conquistou milhares de leitores com seus best-sellers, trilogia Crime e Família e Dois Caminhos. Mas falaremos bastante hoje do seu romance mais recente, A Cor que Nos Separa, que é uma potente narrativa que enfrenta o racismo estrutural presente no sul do Brasil, que a crítica, né, aponta hoje como a sua obra-prima. Daniel, seja muito bem-vindo ao Plin Talks. Tudo bem com você? Muito obrigado, Juliano. Tudo ótimo. Melhor agora estando conversando contigo. Tu é um exemplo de cultura, de literatura, enfim, é um prazer muito grande estar participando do teu programa, Juliano. Que bom, fico muito feliz, obrigado por estar aqui. Tenho certeza que teremos uma conversa super agradável, super legal. E a minha primeira pergunta, né, eu queria entender um pouco mais, Daniel, hoje, né, até narrando aqui, né, sobre o seu currículo. Você está, né, em processo de doutoramento, tem escritório de advocacia e tem escrita de ficção, né. Como, né, organizar todas essas atividades, né? Como você concilia, estar, né, estava escrevendo um livro, imagino que já pense em outras obras, com as outras atividades, né. Imagino que seja uma rotina bastante, desafiadora. Não é simples, né. Às vezes o leitor vê só o livro pronto, mas imagina todo o trabalho de construção, de pesquisa, de escrita, de revisão. Conta pra gente como que é hoje a sua rotina. Eu sempre falo, eu sou professor há praticamente 20 anos, Juliano, no curso de Direito, e eu sempre falo para os meus alunos que tu tem que gostar do trabalho. Eu trabalho, dependendo, 13, 14, até horas por dia, até às vezes mais, e se eu não gostasse do que eu fizesse, eu seria muito infeliz. Eu amo o que eu faço, eu sou advogado, sou professor universitário e sou uma pessoa que adora escrever. O que que para se veja bem, nos últimos anos aí eu lancei 6 livros, deram mais de 1.500 páginas, e Hum, se tu não tem disciplina, Juliano, tu não consegue escrever. Tu consegue escrever um livro, talvez 2, mas frequentemente é impossível. O que que eu faço? Todos os dias, Juliano, inclusive nos sábados e nos domingos, uhum, das 6h30 às 8 horas é o momento em que eu sento na minha livraria, na minha biblioteca, desculpa, escrevo e leio. Eu gosto uhum. muito de ler, e é impossível tu escrever livro se tu não lê muito. É mais ou menos um exemplo um pouco até arcaico, mas é mais ou menos isso. É inviável tu completar uma maratona se tu não corre frequentemente. Sim. É a mesma coisa, se tu não está toda hora lendo e se não tem disciplina, é quase impossível escrever Hum. livros. É o seu treinamento, né, o treinamento diário ali, é uma preparação em prática, né, na construção das suas histórias, né. Exatamente, E a leitura, ela é imprescindível, é fundamental. Eu não conheço nenhum escritor que não goste de ler, que não leia uhum. frequentemente. É obrigação do escritor estar sempre lendo. Não sei se para você foi assim, mas pelo menos comigo, né, na minha primeira meu primeiro livro foi muito motivado por, não me aguentar mais somente lendo, né. Então, lendo as histórias, os gêneros, as categorias literárias que eu gostava, eu comecei a sentir uma necessidade de extrapolar a leitura e escrever. Com você no começo ali da do seu primeiro livro, foi muito assim? Foi a mão ficou coçando ali para escrever? Apenas ler já não era mais o suficiente? Sem dúvida, eu creio que com a maioria dos escritores é assim, Sim. Juliano. Eu me recordo quando eu lancei meu primeiro livro, eu lia todos os dias, e como tu falou, parece que está faltando alguma coisa, e o que faltava é justamente a escrita. Sim. Perfeitamente, exatamente como você, Juliano. E a sua carreira, né, a área de atuação tem muita leitura, né, muita leitura técnica, não na graduação e nas pós, enfim, mestrado, doutorado. Eu sei porque acompanho de perto dentro de casa, e minha mãe fazendo agora concluindo um pós-doutorado, eu sei o tanto que ela estuda, né, que ela lê e escreve. E você também vê uma forma, né, da literatura, no seu caso, de uma descompressão, apesar de ser uma continuidade de ler, escrever, mas é uma forma de descompressão também, um relaxamento, além dessa prática que a gente falou, mas também de se isolar das outras questões externas, assim, da vida, pessoais e profissionais?
Tu falou uma coisa extremamente importante, principalmente para o advogado criminalista, que passa Sim, o dia inteiro vendo tragédias, vendo as sim. mazelas humanas. Veja bem, eu tinha muitos amigos, excelentes advogados, que faleceram muito cedo. E eu Uhum, tenho certeza absoluta que se eles fossem escritores e também professores, eles teriam vivido muito mais. A literatura faz com que essas mazelas se afastem um pouco. Como tu falaste, a descompressão sim. é muito importante. E para a minha vida, isso eu posso afirmar que a literatura e a sala de aula, isso salvou a minha vida. Eu adoro Interessante. escrever, adoro ler, e se não fosse esse hábito, eu teria uma vida muito infeliz. Interessante você falar isso, né, eu falo, assim, para minha realidade, a literatura, a leitura especificamente, até a escrita também, ela me ajuda muito a desconectar, né, a gente está num mundo tão conectado, né, com tantas distrações, se a gente, né, se deixar levar, fica o dia inteiro no celular, com a tela, né, enfim, isso traz consequências também, né, em saúde, questões mentais, então quando eu pego o livro para ler, é o momento de, né, ficar eu e a história somente e viajar para vários mundos, né. A literatura ela nos permite isso. Mas mesmo tendo, né, essa consequência positiva da literatura na sua vida, a parte profissional, né, que você vivencia, o real ali, é uma fonte forte de inspiração para suas histórias? Sem dúvida, absolutamente que sim. Veja bem, eu sou advogado desde criança, que ser advogado e sempre na área criminal. Seria impossível, por exemplo, eu fazer um livro que tivesse um romance no meio de uma obra de engenharia, porque eu não sou engenheiro. Sim. Ou um caso do médico psiquiátrico, eu não sou médico, então eu escrevo justamente o que eu vejo e o que eu estudo. É muito mais fácil, por exemplo, eu colocar num livro, como tem A Cor que Nos Separa, tem um júri, tem um julgamento popular, que é feito pelo tribunal do júri. No Brasil, os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados por 7 jurados. Então, fica muito mais fácil eu ambientar o romance em algo que eu vejo todo dia, Juliano. Então, Sim. essa ficção com a realidade, eu acredito que torna o livro mais atrativo. E é claro Uhum, que a maioria dos casos que estão nos meus livros, eu vi parte deles. É claro que eu adaptei uhum. datas, nomes, locais, para não constranger ninguém. Sim. É, isso que você fala faz total sentido. Eu como um leitor, né, eu leio bastante suspense policial, né, eh, questões investigativas, eu gosto muito desse mistério, né. E o que mais me chama atenção, e lendo muito autores nacionais também, o autor tem essa, como que eu posso dizer, essa facilidade em retratar o dia a dia, o cotidiano de uma delegacia de polícia, de um júri, que isso traz, um quê de, não ficção para uma história de ficção. Porque pensando numa realidade, né, um júri, né, do Brasil, que em outros países é diferente, né, e a gente consegue nos conectar mais com a história, né, eu acho que é um ponto interessante nesse sentido. E outro ponto que eu ia até puxar mais para frente, que você disse, tem muita inspiração no que você vê no dia a dia, de casos reais, não só do modus operandi ali do seu trabalho, mas eu imagino, né, você como escritor, tá no dia a dia, tem um caso ali, você fala: isso aqui talvez dê uma história". Tem esses momentos de inspiração mesmo? Você vê algo acontecendo: "Olha, esse aqui eu acho que pode dar uma história no futuro", ou posso encaixar numa história que eu estou escrevendo. Tem essa conexão direta? Tem sim, sem dúvida, tem sim. Por exemplo, A Cor que Nos Separa, muitos dos casos que eu retrato no livro, alguns casos eu presenciei, e logicamente Hum, que eu adaptei. Então, aí me pergunta, então, toda pessoa que vê crimes poderia escrever livros? Não, é muito mais do que observar. O livro é hum, observação, é cultura, é muita leitura, se possível, viajar e ver outras culturas para abrir o horizonte. Então, é claro que a prática ajuda muito o escritor, mas todas aquelas pessoas que veem a prática poderiam escrever, não, a literatura é algo muito mais complexo, que precisa de muito estudo, de sim. muita disciplina, é uma observação, mas com muita leitura. É aquela habilidade de unir todos esses pontos que você falou, né, um bom escritor consegue conectar a observação com tudo isso, né. E é muita prática, né. Eu imagino não, você disse, né, tem essa rotina, esse hábito de escrita, e você consegue, perceber de uma obra para outra que você publicou de um ano após outro uma evolução, uma maturidade na escrita? Eu pergunto isso porque ainda tem muitos
aspirantes a escritores, quem está entrando, que acha que é muito dom, né? Ah, a pessoa tem um dom de escrever. E isso para qualquer tipo de arte, para música, né, para pintura, mas, né, pelo que você está falando, e eu concordo com você, é muita prática, né? É estudo, o dia a dia, a rotina, para se tornar um bom escritor. Você acredita que é mais essa parte da, do treinamento, da técnica, do que uma questão do tipo, ou seja, provando que qualquer um pode ser escritor, desde que tenha toda essa disciplina, queira fazer acontecer, né? É um conjunto, Juliano. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? Claro que eu não vou citar nomes. Sim. Há mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu tinha 2 excelentes alunos. Hum, E um tinha o dom da escrita melhor, o dom melhor do que o outro. Entretanto, o outro, ele se especializou, ele estudou mais, ele se disciplinou, e hoje ele escreve muito melhor daquela pessoa que hum, tinha um dom. Então, é claro que o dom ajuda, e ajuda hum, muito. Entretanto, o escritor ele vai se aprofundando, ele vai ficando mais maduro, e esse processo de amadurecimento tem que ser através de cursos, de uhum. estudos, de observações, de viagens, observar outras culturas, se possível viajar bastante. Então, claro que é um conjunto, mas a disciplina, a leitura, o estudo é de suma importância. Sim. E é interessante, né? Eu vejo, no meu caso específico, do meu primeiro livro e do último, eu consigo observar uma evolução numa maturidade ali como um todo da obra, né. Desde, né, a evolução da narrativa, como apresentar personagens, desfecho e tudo mais. Você consegue observar nas suas próprias obras esse tipo de evolução de uma para outra, assim? Você consegue ficar mais satisfeito a cada livro que lança? Eu, claro que observo muito, Juliano, e vejo como a escrita ela evolui. Eu me recordo do meu primeiro livro, eu lancei quando era estudante, lá em 2002, estava para me formar, e agora do meu oitavo em 2025. Se eu pegar o primeiro do oitavo, parece que são escritores diferentes. Sim. O escritor está sempre evoluindo, e como é difícil falar de si. Tempos atrás, eu deixei meus livros para uma pessoa que faz críticas de livros e pedi para ele ser muito imparcial. Ele é um amigo muito querido, mas eu pedi para ele ser imparcial. E ele me disse justamente isso, né, que do primeiro livro ao A Cor que Nos Separa, o atual, parece que são escritores diferentes. Então, é claro que eu observo isso e tem que estar sempre para aquelas pessoas que querem escrever, o escritor tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre lendo muito. E lendo, esses tempos eu vi um amigo que quer ser escritor, ele pegou um livro e leu o livro em 2 dias, de uma maneira extremamente rápida, um livro complexo. O livro ele tem que ser lido com atenção, com anotações. Eu sempre, quando eu pego um livro, Juliano, eu pego um caderno do lado, um bloco de notas e vou anotando os personagens, vou colocando as partes que eu mais gosto, os diálogos que eu mais gosto, como tu falaste, a descrição dos personagens. Então, a literatura não é simples, perdão, a leitura não é simplesmente pegar um livro de capa a capa e ler de forma rápida. Tem que apreciar o livro, tem que estudar o livro. E saborear também, né, assim, Exatamente, falou a palavra que estava me faltando. sim. Exatamente, tem que saborear o livro, correto. Acaba quando a gente se torna escritor, a leitura nunca é mais a mesma, né, a gente tem outro olhar, a gente tem uma outra observação. Já me aconteceu, por exemplo, de eu pegar um livro para ler só porque eu li críticas falando que tinha uma ótima construção de personagem, por exemplo. Então eu falei: "Ó, eu vou ler esse livro, né, com foco um pouco maior nesse sentido". Então, eu pontualmente olhei algumas fantasias, né, para entender como que é uma construção de mundo de forma detalhada, né, isso tudo vai agregando, né, pontualmente vai agregando. E a gente, claro, a gente escreve aquilo que a gente gosta, que a gente acha que faz sentido, e do outro lado tem os leitores, né. Você é uma pessoa que se preocupa muito com o feedback dos leitores, você acabou de dar um exemplo, né, pediu uma crítica literária dos seus livros. É algo que é importante para você, esse pós-publicação, ver como que é o retorno do público dos seus livros? É importante, sim, é importante. Eu tenho muitos leitores que me mandam pelas redes sociais observações, críticas, uns gostam, outros defendem outras ideias, mas o que que acontece? Nós vivemos num país democrático e a literatura tem que ser democrática. A literatura justamente serve para isso, para apaziguar, para ter contato, para ter diálogo. Eu acredito que se nós tivéssemos mais leitura, nós estaríamos num país melhor, sem tantas brigas, sem tantas agressões. Então, toda crítica ela é bem-vinda. Algumas eu concordo, outras eu concordo em parte, mas sempre eu respeito.
sim. O É, leitor ele tem que respeitar, ele tem que estar com a cabeça aberta, Juliano. sim. Eu até gravei essa semana um vídeo falando sobre, como lidar com essas críticas, né, porque elas vão acontecer, sejam críticas positivas ou negativas, a gente está colocando uma obra para o mundo, né. Ele já não é mais nosso depois que é publicado, né, é do outro, né, em grande parte. E eu tenho para mim que quando vem uma crítica negativa, primeiro a gente internaliza, né, e vê se faz sentido ou não, porque muitas dessas críticas podem nos ajudar a melhorar a escrita, né, realmente pode ser algo que a gente deixou passar, ou que pode evoluir para uma próxima escrita, né. Acho que é um ponto, bem legal nesse sentido. E antes de eu entrar com mais detalhes, né, na Cor que Nos Separa, né, que é o seu último romance, Daniel, você falou, né, 8 livros publicados, né, desde o seu primeiro, na época de estudante ainda. Fala pra gente, assim, brevemente dessa jornada, né, quais são esses livros? São todos de ficção? As temáticas? Para contextualizar o nosso ouvinte aqui. Em 2002, eu escrevi o primeiro livro, é O Inferno na Terra, é uns 5 contos sobre o submundo do crime. Uhum, Aí em 2007, eu escrevi Morte, Tráfico e Corrupção, que foi um livro que eu gostei, vendeu, acabou a primeira edição. E o que aconteceu, Juliano? De 2007 a 2017 eu trabalhei muito. uhum, Eu dava aula em mais de um lugar, curso de direito, fiz especialização, mestrado, enfim, e trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu dava aula de manhã cedo, dava aula depois de noite, advogava todo dia, e mais os cursos no final de semana. uhum, E eu sentia muita falta da literatura. E hum. em 2017 eu voltei a escrever e lancei em 2018 Crime em Família, o primeiro, Crime em Família, posteriormente o 2 e Crime em Família 3. Foi uma trilogia Ah, legal. que eu me surpreendi com o número de leitores. Eu escrevi a pedido dos alunos, que pediam que eu voltasse a escrever. Logo que eu lancei o primeiro, já acabou a primeira edição. Para ter uma noção, do Crime em Família 3, no primeiro dia foram mais de 1.000 pessoas no lançamento. Pô, que incrível. E daí eu reativei, como tu falou, reativei a leitura, aquela, como tu falaste, eu gostei muito daquele termo, ter uma, tipo uma coceira na mão que tu falaste, Sei. né? Daí, posteriormente, eu lancei o Madre Teresa em 2021. 2022, 2023, eu estudei muito, pesquisei, viajei bastante e lancei em 2024 um livro chamado Dois Caminhos, que já na primeira semana ele entrou na lista dos mais vendidos. E daí, 2024 foi um ano que eu estudei muito. E 2025 para lançar agora A Cor que Nos Separa, que foi uma grata surpresa. Já na primeira semana ele estava no top 1 das listas. Eu não imaginava que as pessoas iam gostar tanto. Recebi algumas críticas positivas, logicamente algumas nem tão positivas como sempre. E uma coisa interessante, Juliano, quando eu lancei Crime em Família 1, muitas pessoas gostaram, mas tinha um crítico que batia muito no meu livro. Eu Hum, acredito que ele achava que eu estava bravo com ele, e eu convidei ele para conversar. E hoje nós somos que grandes amigos legal. mesmo. E eu acredito que o Crime em Família 2, Crime em Família 3, ele teve uma maior, digamos assim, foi mais positivo para o público, justamente por conta desse crítico, que hoje é um grande amigo que eu tenho. Então, para aquele escritor que se constrange, que fica ofendido com os críticos, a grande maioria dos críticos estão ali para criticar, e eles têm que servir como, digamos, um impulso para melhorar a literatura. Sim. Sempre eu tive um professor na Europa que ele dizia que a ignorância gera mais ignorância, a violência gera mais violência. E veja bem, aquela pessoa que criticava meus livros é a mesma que elogia hoje, e é um Hum, grande amigo que eu tenho que me ajudou muito. Então, aos escritores, principalmente aos jovens, que entendam a crítica e respeite, independente de que lado que ela vier. e se for pensar, o crítico, né, é uma pessoa que dedicou algumas horas, né, da vida dela para ler o seu livro e ainda fez além. Ela foi, independente de qual canal que seja, rede social, enfim, nas plataformas, e foi lá e fez um comentário, às vezes procura o próprio autor para falar que não gostou de tal ponto. Ele tem que ser mais valorizado, né, alguém que, empregou muito tempo, é uma crítica, mas muitas delas num tom de "quero te ajudar, pô, eu acho que pode melhorar". É pior, entre aspas, aquele que lê e fica indiferente, né, que não fala nada. Então, às vezes a gente tem aquela primeira percepção da negativa, né, tipo do não, né. Recebe uma crítica, a gente vai querer rebater, mas você acabou de contar um caso super interessante do quão importante foi receber e lidar com essa crítica, né. É como tu falaste, depois que tu escreve o livro e lança, o livro está para o mundo, então tem que entender.
e não tem como agradar a todos, é claro, então tem que ter essa percepção, tem que ter essa cautela, essa calma. O livro, a literatura, serve para aproximar o diálogo, para aproximar a Sim, paz. O livro nunca pode ser uma fonte de briga. sim, sim, perfeito. Apesar que seus livros falam sobre crimes, né, então e aí a gente entrando mais, né, A Cor que Nos Separa, eu quero introduzir, né, pra gente dedicar um tempo aqui do episódio ao livro. A gente pega a capa, inclusive eu gostei bastante do projeto gráfico, né, do livro, tô até com a página aberta aqui, e a gente vê a cor que nos separa, né. Se a pessoa tem um pouquinho de consciência ali, né, de como que é a situação do nosso país e lê o título A Cor que Nos Separa, a gente já consegue imaginar um pouco sobre a trama ali, né, do que a gente vai imaginar que tem toda a questão racial, ela está presente, seja da forma estrutural, de injustiças, mas levando, né, aí aprofundando, conhecendo quem é o Daniel, área de atuação e pelo que você falou também, a gente, eu, né, imagino que tenha muito embutido do seu trabalho, de crimes, injustiças que, se me corrija se estiver errado, mas muitas das vezes pode pesar mais ou de forma diferente, conforme, né, classe social, cor da pele e tudo mais, né. De fato isso é empregado de alguma forma no seu livro? Como que você retrata? E, enfim, fale pra gente mais a história também. Perfeito. Esse livro, ele tem homicídio, tem crimes, tem julgamento popular, tem júri popular. Só lembrando que não é um livro técnico, não precisa ser, não, a pessoa para entender não precisa ser estudante de direito, muito menos formado em direito, mas também Juliano tem um final mostrando o poder da resiliência, o poder do amor, o poder da superação. Sem querer dar um spoiler, esse livro começa em 2062 Hum, com uma personagem, Theodora Borges, recebendo um prêmio Nobel, e ela é de uma família extremamente pobre e foi a primeira da família a romper a barreira, que conseguiu se formar. E ela volta 100 anos antes para contar a história da família dela, onde teve um tio que viu muito racismo, que era de uma família extremamente pobre, que teve personagens negros que eram da família dele, muito embora ele fosse branco. Então é um livro que passa mais ou menos passa exatamente um século da nossa história, trazendo o racismo às vezes aquele racismo silencioso que dói muito nas pessoas, que muitas vezes é apenas um olhar, é apenas um, como é que eu vou é uma dizer, expressão corporal, é uma expressão corporal, e o racismo tem muita demagogia. Eu vou trazer um exemplo. Eu gosto muito de viajar, Juliano. uhum, O escritor que possa viajar, isso ajuda muito na carreira. Eu me recordo, anos atrás, eu acabei o mestrado e fui na Inglaterra depois, e lá as pessoas falando em justiça, em fraternidade, em paz. Entretanto, pouco tempo atrás eu tive na África do Sul, e eu gosto muito de conversar com as pessoas de lá, com os antigos, e eles me falavam que a Inglaterra, e eu estou falando da Inglaterra não de 200, 300 anos atrás, de poucas décadas atrás, o que a Inglaterra fez na África do Sul. O apartheid, o racismo, as atrocidades. Então, a cor que nos separa, ela foi baseada em do que eu vejo todo dia, mas também em viagens, em estudos. uhum. Eu tenho muitos amigos de cor e muitos deles me relatam o que eles passam todo dia. E eu tentei colocar no livro isso até como uma forma de que as pessoas entendam o racismo para que diminua essa prática. Sim. Eu acho que esse racismo velado que a gente mais vê, né, ele também ocorre pelo fato da gente não conhecer a história, né, por exemplo, como que foi os processos não conhece, assim, de forma tão aprofundada, né, os processos de colonização na África, né, de todo o a questão da escravidão e tudo mais, você citou do apartheid, então, a partir do momento que isso não é debatido de uma forma mais aprofundada, entende-se que não querem que seja falado, né, é meio que tentar de uma forma minimizar, né, todas essas atrocidades, né. E por essas experiências, né, que você teve, né, Daniel, tanto, né, reais, locais e também fora, dá pra gente colocar essas questões quase que globais, assim, a gente vê muito racismo hoje no Brasil, claro, mas também você viu fora. A luta ela é muito parecida, né, os gestos eles são esses velados, eles são muito parecidos também? É algo global mesmo ou tem muitas diferenças, assim? É difícil dizer que todo o racismo, por mínimo que seja, ele machuca muito, Juliano. Sim, Machuca muito. e quem vai saber é quem sofre, né, o Exato. tamanho dessa dor, né.
é terrível. Por exemplo, eu fui uma vez nos Estados Unidos e ficava chocado com o que eu via do Sim. racismo. Eu me recordo, não sei se tu acredita em energia, Juliano, eu tive no sul de Portugal, onde os primeiros navios com escravos negros chegaram na Europa. Uhum. Parecia que me sufocava. Agora tu imagina numa pessoa de cor que sofre muito, que sofre isso diariamente. Então, infelizmente, o racismo está espalhado em muitos lugares do mundo. E essa dor, só as pessoas que sofrem mesmo podem dizer, mas acredito que por todas as formas, pelo simples olhar, ele machuca muito as pessoas. Sim. É, quando, por exemplo, no Brasil, né, que teve uma colonização mais tardia, teve né, abolição há poucos séculos atrás, é comum a gente conversar com alguém que às vezes teve o bisavô foi escravizado, né? A gente está falando de poucas gerações, né? Então algo muito próximo do nosso tempo presente, né? E eu imagino que eu vejo como muito interessante né, a sua literatura, porque além do que, por exemplo, Juliano, leitor comum, alguém que não é da área, né, não é da área do direito, não acompanha nenhum tipo de processo, eu vejo né, como sociedade. Mas você enxerga no outro aspecto, sem querer entrar em polêmicas, em algo complicado assim, você vê que isso também está presente nos tribunais, em formas eh, de condução de um processo, algo nesse sentido, assim, é um incômodo ou enfim. É difícil falar, mas é claro que o racismo ainda existe, Juliano. Claro. Sim, Eu acredito que no anos atrás, as pessoas demonstravam mais. Hoje é sim, de uma forma mais velada, mas existe sim. sim. Todo mundo, por exemplo, assim, todo mundo sabe que no Brasil o racismo não prescreve. Uhum. Então, algumas pessoas que são racistas, elas podem até ter um receio, mas às vezes um simples olhar, um simples gesto, uma expressão corporal, Juliano. Eu tenho muitos amigos negros e ando com eles em algum lugar. Eu fui criado junto também de uma família negra, que até hoje são como se fosse minha família. Então, quando eu estou com eles, eu consigo notar isso, sim. Sim, Mas nos tribunais, eu creio que antes aparecia mais, mas hoje é claro que ainda de uma forma velada ainda tem. sim. É, apesar da gente ter uma maior exposição atualmente por conta, né, das redes sociais, por conta da internet, todo o processo até de globalização mesmo, mas tem um aumento também da consciência das pessoas não falarem, justamente por serem mais expostas. Eu vejo isso muito, as brincadeiras, as piadinhas, algumas terminologias, as pessoas deixam de falar, mas de forma silenciosa, elas não mudaram o pensamento, né? Elas ainda têm esse pensamento racista, às vezes elas só não fazem a prática de uma forma recreativa diariamente. Eu gostaria muito de fazer um teste, Juliano, que não tivessem, pelo menos por um dia, que não tivessem celulares filmando, gravando, que não tivesse toda essa tecnologia para ouvir como é que seria a reação dessas pessoas racistas. E eu sei Provavelmente que elas sairiam, entre aspas, do armário, muito mais. exatamente, exatamente. Concordo plenamente contigo, tu falaste tudo. Né. Sim. E você falou, você tem contato de pessoas próximas, são pessoas negras e tudo mais. Você teve uma preocupação em apresentar a obra para elas? Porque a gente está falando de um homem branco escrevendo, por mais que tenha inspirações reais, mas escrevendo, relatando histórias de pessoas negras, né. Há quem vai falar que isso é um problema. Eu já imagino que, assim, quanto mais aliados tivermos na causa, muito melhor. Principalmente, né, pessoas brancas conscientizando outras pessoas brancas, né, por uma questão até que elas vão entender como uma similaridade ali, né. Você teve essa preocupação de escutar para ver se a obra estava legal, né, que a gente até costuma falar da leitura sensível, né. Claro que tive, é evidente que tive. Eu mostrei antes para amigos meus, que são pessoas de cor, e amigos que eu gosto muito. Tem um amigo meu que é muito polêmico nessa luta, e mostrei para ele. E evidente que eu mostrei, e eles me deram muitos conselhos. E até eu fiz questão de colocar um personagem branco, que é o Stefano Veras, justamente porque é um personagem branco lutando contra o racismo e defendendo pessoas de cor que são amigos dele. Sim, Justamente, e isso foi ideia de alguns amigos de pessoas de cor, que para legal. mostrar que não é uma luta do branco contra o negro. Tem muitas Uhum, pessoas brancas, e eu creio que a maioria, que são contra o racismo, porque o racismo é uma ignorância. E uhum, toda aquela pessoa que não for frustrada, veja bem assim, todos os racistas que eu conheci, Juliano, são pessoas frustradas. Mas tem um sim, amigo meu da cor que diz: não, mas como é que esse sujeito é frustrado? Ele é rico. Ele pode até ser rico, mas ele é frustrado, é uma pessoa infeliz,
porque todas as pessoas felizes e realizadas que eu conheci, nenhuma delas eram racistas. Sim. E esse tema, eu conversei com pessoas de cor, pessoas que eu conheço, pessoas, algumas muito polêmicas, nós tivemos muitas conversas e daí que saiu o livro. Sim. É interessante, né, eu vejo quanto mais aliados, assim, tivermos, né, nas lutas das minorias de uma forma geral, minorias sociais, né, acho que é mais válido, porque quem é racista ou quem tem essa predisposição para quem não liga para a causa, ela vai escutar mais uma pessoa branca do que uma pessoa negra, porque a negra ela já exclui, né, da escuta. E então eu vejo como, né, uma obra como a sua, como uma forma de combate. Você enxerga isso também como uma forma de combate ao racismo? Você tem uma obra e a obra atinge milhares de pessoas. É uma forma que o Daniel pensa, a sua contribuição, vamos colocar assim, nessa luta, nesse combate ao racismo? Sim, até pelo carinho que eu sempre tive por essa família, que eu estive sempre junto com elas, é assim uma forma de combate. Até uma coisa interessante, Juliano, que depois eu pedi calma para os dois. Tinha Uhum. uma pessoa negra que não me conhecia, que começou a criticar por que um branco está falando sobre o Sim, racismo. Daí uma pessoa negra que me conhece há muitos anos começou a brigar com ela, não está vendo que ele está nos defendendo. Daí eu conversei com os dois, olha, parem com isso, a literatura, o livro veio para trazer paz e não para trazer briga, né? Então, sim. são coisas interessantes que eu acredito que, de uma maneira ou de outra, serve para a causa. E é esse ponto que eu imaginei que teriam surgido pessoas, né, pessoas negras criticando nesse ponto, né? Pô, uma pessoa branca escrevendo, né? Qual propriedade você tem para falar sobre, né? Então, essa primeira crítica que bate. E da mesma forma que eu penso, né? Pô, para você defender os direitos das mulheres, você não precisa ser uma mulher, né, naturalmente, né? Para defender direitos de LGBTs, você não precisa ser. Só tem que ser uma pessoa que respeita o próximo, né? Que, enfim, lute para que essas pessoas também não precisam passar por qualquer tipo de violência, né? Você não precisa ser, né? Então, acho que é um caso similar. E acho que é uma conclusão talvez óbvia, mas você tem gostado da repercussão do momento pós-lançamento do livro? Como que você tem trabalhado em feiras, eventos, né? Por exemplo, está aqui no podcast, né, a gente conversando sobre ele. Como tem sido o pós, de uma forma geral? Eu me surpreendeu muito, Juliano, né? Ele, por exemplo, geralmente quando não tem toca o meu telefone mais de uma vez o número do mesmo número é problema, é algo grave. Uhum. E na semana posterior, meu telefone tocou diversas vezes. Eu até estava dando uma entrevista e foram para me avisar que o livro tinha chegado no ranking, no primeiro do ranking. Eu me surpreendi muito, gostei. Ele teve outros lançamentos. Agora, no dia 22 de novembro, ele vai ser lançado em Paris também. Pô, que legal. Posteriormente vai ser lançado na Espanha e também em Portugal. Então eu gostei muito e confesso que eu não imaginava que teria tanta repercussão. Então foi um livro que esse foi o livro que eu confesso que é o livro que eu mais gostei de escrever, o livro que eu mais pesquisei, com Uhum. mais pessoas que foram vítimas de racismo que eu conversei, viajei bastante para tentar sentir a energia dos lugares onde teve o racismo. Sim. E eu confesso que eu não esperava que tivesse uma repercussão tão boa, então foi o livro, sim, que eu mais gostei e fiquei muito feliz com a repercussão. Aquelas pessoas que tiveram críticas, eu entendi, procurei conversar com elas Sim. e, logicamente, eu sempre vou respeitar as críticas. E você sente uma pressão maior a cada livro que é lançado? A gente falou mais cedo de uma questão de evolução da própria escrita, que é uma coisa muito pessoal, né, dessa maturidade, mas agora com uma recepção majoritariamente positiva, lançamento em vários países, você se coloca nesse lugar de querer se superar na cada livro? E outra, tem um próximo livro já pensado? Porque com 8 livros publicados, eu imagino que você não vai parar por aí, né, vai continuar. Não, sim, eu vou continuar. Já, primeiro, respondendo à questão dos outros livros. Eu tenho um livro agora de direito que eu vou lançar, mas é um Técnico, livro sim. técnico, é o Recursos do Processo Penal, que eu lanço junto com o meu sobrinho, que é advogado, está Uhum. fazendo mestrado. Até uma história interessante. Quando eu comecei a dar aula, o meu sobrinho tinha 5 anos de idade. Hoje ele tem 25. E eu levava Legal. ele para aula comigo e um dia eu ainda brinquei com ele. Um dia nós vamos escrever um livro juntos. E não é que Que esse legal. sonho agora se concretizou. Nós acabamos de escrever e estamos lançando. Posterior a isso, eu já comecei a fazer um novo romance e eu pretendo sempre que eu tiver saúde, Juliano, eu quero que Deus me dê muita saúde e muitos anos de vida, pretendo escrever até os últimos dias da minha vida. Em relação a outra pergunta de uma eventual pressão,
Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito tranquila. Uhum. Olha, para me tirar do sério, Juliano, assim, raras vezes eu levantei a voz com alguém. Tem aquela questão do julgamento, que tu grita mais, grita menos, mas isso ali faz parte Sim, do trabalho, não tem nada a ver com o nervosismo. Então, a questão da pressão não, porque eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila. Agora, é claro que a cobrança interna, tu tem que estar sempre se especializando, tem que estar sempre lendo, Juliano. Tem que estar sim, sempre estudando. Isso eu pretendo continuar porque isso é um prazer, é um hobby, digamos assim. Esses tempos perguntaram se eu me considerava um escritor profissional. Olha, eu gosto tanto de escrever que eu não sei dizer, não sei responder. Se eu ganhasse ou não ganhasse, eu continuaria escrevendo porque eu adoro escrever. sim. É uma linha muito tênue, né, entre o gostar, né, do prazer, do hobby, mas também o profissionalismo de ter uma obra publicada por uma editora, de vender, de comercializar, é um negócio, né. Então é uma linha muito tênue ali, né. E eu acho que para quem é escritor, né, Daniel, que é um público muito forte aqui do Plim, acho que fica muito marcado aqui, justamente essa disciplina, né, que a jornada do livro ela é longa, né, às vezes são meses, anos de preparação, escrita e publicação de um livro, né. E você me pareceu muito mesmo essa pessoa serena e alguém que, pô, dia a dia vai fazendo pouquinho em pouquinho e uma hora surge uma obra, né. Às vezes quem está começando tem muita ansiedade de querer publicar logo o primeiro livro para falar que já é o escritor, né, e não é assim que funciona. Acho que fica muito marcado aqui, né, nessa conversa. Além de tudo isso, né, que a gente falou, você teria alguma dica para quem está começando como escritores, que eu imagino que já tenha conversado muito com seu sobrinho também, né, por mais que seja um livro técnico e tudo mais, mas dica de ouro, algo que você acha que é importante os escritores saberem antes de se aventurar? Antes de responder diretamente a tua pergunta, Juliano, eu me lembro do meu primeiro livro, aquela ansiedade para lançar. Sim. É impressionante, né? E a gente Hum. vai amadurecendo. Para aqueles jovens escritores que estudem muito, leem muito, se possível, viajem. É claro, eu me lembro quando eu era jovem, eu não conseguia viajar, nem tinha condições para isso, mas observem, estudem, leem. Quando acabarem o livro, deixe o livro 1, 2 meses numa gaveta, depois leem ele todo, leem mais uma vez, corrijam. Antes de lançar, passem para amigos, para pegarem dicas, e a ansiedade é o grande inimigo do escritor. O livro ele tem que estar maduro, ele tem que ter calma. Se a pessoa se dedicar, se a pessoa estudar, se a pessoa tiver calma e paciência, porque outra coisa, a vida do escritor é uma vida muito solitária. Sim, A escrita, a arte da leitura, a arte de escrever é algo muito solitário, que as pessoas tenham essa paciência e saibam o tempo certo. sim, sim. Concordo plenamente. Eu acho que a parte mais difícil é justamente deixar o livro descansando, né, que a gente termina de escrever, tem que dar esse tempo para a gente fazer uma leitura menos enviesada, né, no final ali das contas, uma última revisão, né. Inclusive, para mim foi essa parte mais difícil, né, é para mim da parte mais difícil nas minhas obras, né, sempre dar esse espaço, esse descanso e aquela ansiedade dos primeiros depoimentos, né. Aquela primeira pessoa que vai comentar, será que gostou ou não, né. Então, pelo menos para mim é um ponto que pega muito. E aí, Daniel, eu tô aqui na página da Amazon, que estava aberta aqui, inclusive eu baixei, né, para o Kindle, né, o seu livro, né, A Cor que Nos Separa, mas tem algum outro canal que você indica? Qual o melhor canal mesmo para comprar os seus livros, para conhecer suas obras? É na própria Amazon? É no site da AVEC, da editora? O que que você recomenda? Tem seu próprio site também? Ele tem na editora VEC, tem na Amazon, pode entrar comigo direto nas minhas redes sociais, é Daniel Toneto ADV no Instagram e no Uhum. Facebook é Daniel Toneto. O meu WhatsApp, eu posso me permitir passar aqui, é À vontade, sim. 55 981265582. Aquelas pessoas que quiserem falar sobre o livro, criticar, serão todas muito bem recebidas. Perfeito. Eu tô vendo aqui na própria Amazon tem alguns livros no Kindle Unlimited, né, para quem faz assinatura. E parabéns também para o capista, tá? De todas que eu tô vendo aqui, gostei bastante, viu, das capas dos livros, são bem bonitos. E é isso, gente. Como recado, né, final aqui, sigam o Daniel no Instagram e comprem os livros, né? Eu já comecei a fazer minha parte aqui, vai estar nas minhas listas de leitura. E Daniel, queria agradecer sua participação, adorei a conversa, conhecer mais você, sua história, espero que você tenha gostado também.
Eu adorei, Juliano. Tu prefere ler o livro físico ou no Kindle? Eu gosto bastante de ler no Kindle, mas os meus livros preferidos ficam aqui atrás, né, que aí Se tu me permitir, eu vou te mandar um livro então. Me manda um endereço que eu possa mandar aí pelo ah, WhatsApp, e que vai ser um privilégio muito pô, grande. será um prazer enorme ter seu livro aqui, Daniel. Agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, Juliano. Muito obrigado. Até mais, boa noite, Boa abraço. noite, um grande abraço.